Espiritismo sem mistério. Boa tarde. Estamos dando início a mais um programa Espiritismo sem Mistério, agradecendo a oportunidade às Casas André Luiz, à FEAL, à Rede Boa Nova de Comunicação e à TV Mundo Maior. Eu sou Bárbara Machado e estaremos hoje aqui juntinhos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Vem junto com a gente, passe essa tarde de luz. Vamos mentalizar o Mestre Jesus e aprender um pouquinho mais. Você, sócio da Boa Nova, você que ainda não é sócio, acesse os canais, junte-se a nós, ajude a ser um tijolinho dessa rede de amor. E você, nosso querido que está aí do outro lado, compartilhe com aquele seu familiar, com aquele seu amigo que pode estar precisando dessa palavra amiga. Hoje, a nossa querida, amada irmã Eliana, nossa comunicadora, continuará o estudo do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje será o item 5, onde a irmã Eliana nos trará prodígios dos falsos profetas. Junte-se a nós, mande a sua mensagem através do canal do YouTube, canal RBN/TVMM. Você também pode mandar o seu recadinho pelo WhatsApp, no DDD 011 99643 3827. Junte-se a nós, não fique sozinho. Irmã Eliana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Fale para nós dos prodígios dos falsos profetas. Nossa, boa tarde. A felicidade que sempre nos acompanha por tratar deste assunto, que não é um assunto, não é um ensinamento maior, e o Evangelho segundo os Espíritos, o Espiritismo. As palavras mais lindas de Jesus escolhidas, as passagens, e esses 28 capítulos, 27 e o 28º, que são as preces, e a importância da prece em nossa vida. Ele é um farol iluminando a escuridão de nossas consciências, ainda despertando, como está lá na Lei de Amor, naquele capítulo lá atrás que a gente já estudou, amar ao próximo como a si mesmo, se não me engano. Lei de Amor. É maravilhosa, ela fala do nosso crescimento na direção do sentimento de amor. Por enquanto temos instintos e sensações, e estamos dando os primeiros passos na região dos sentimentos, e experimentando o sentimento dos sentimentos, que é o amor. É lindo. Esta lei rege, então, a nossa felicidade nesse instante, de fazer parte desse corpo de comunicação da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Esse espírito, meu Deus, que traz tanta informação, e a cada vez que se lê André Luiz, me recordo de uma palestra que eu fiz na Bahia, né, em Salvador, em que nós passamos 2 dias, fui chamada para dentro de um centro espírita, e passamos 2 dias em uma convivência na obra de André Luiz. Eu lembro que eu peguei só uma primeira frase de uma introdução, de uma abertura que fala do o magnetismo do olhar. Nossa, isso aí foi assim, um mundo de conversas e de temas que saíram de uma frase. Será que nós já pensamos? E hoje passei o pensamento por aí, o magnetismo do nosso olhar. Nosso olhar tem magnetismo. O nosso olhar é uma ação magnética no mundo. Olhos de ver, eu te vejo, você me vê. A gente vê a FEAL, a gente vê os companheiros de jornada, a gente vê o filho. Será que a gente pode afirmar no filme Avatar, o primeiro filme, agora no segundo, eu vejo você? Como essa frase é espetacular, uma declaração de que não precisa dizer muito, eu te conheço, eu sei. Será que eu posso dizer para Deus, eu vejo o Senhor, ó meu Deus? Será que eu posso dizer, eu vejo Jesus? Será que eu estou caminhando nesse sentido?
O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, através de seus capítulos, caminhos para ver essa lei de amor em ascensão. Se estou nos instintos e nas sensações, eu vejo a mim mesmo, ao meu próprio ser. O sentimento começa a ser o primeiro ato de me relacionar com o outro, com o próximo. E então conhecer esta grandeza que é relacionar-me com Deus. Aí eu posso então relacionar-me com Deus, eu posso vê-lo através dos sentimentos que eu vejo Deus. Mas é uma outra conversa, e vamos aqui no capítulo 3 haverá falsos cristos e falsos profetas, porque a falsidade das palavras dos que profetizam em nome de Deus, mas não veem Deus em verdade, são para criar distâncias nossas, humanas, da divindade. A divindade está em nós, Deus está em nós, como o DNA de nossos pais está em nós, o carbono das estrelas está em nós, a constituição nossa da espécie e das espécies também encontram pontos em comum de formação. Enfim, a gente vai, a ciência vai avançando, como diz Allan Kardec em Gênese, quando ali no capítulo 13 ele estuda as predições, os milagres, examina, acho que 13, 14 milagres constituídos na história de Jesus, trazidos pelos apóstolos que conviveram com ele. É analisado tudo à luz da ciência. E com o tempo, nós vamos aqui hoje ainda falar um pouquinho, não de Gênesis, mas deixar pedido como um pedido a você que está ingressando hoje no estudo do capítulo 21, que está nos encontrando nesse item, não é por acaso que esse programa caiu nos seus olhos, ou que entrou na sua dimensão, e que ele vai ao ar nesse momento, porque há muitos falsos profetas. E como abrimos o trabalho com André Marusso sobre os falsos profetas, nós precisamos examinar a nossa falsidade, o nosso falsete, vamos dizer assim, aquilo que nós atribuímos a nós mesmos como grandeza e que ainda não é grandeza, mas a aspiração à grandeza, projeto para tornarmos-nos grandes. Sim, não há nada de mais em desejar o maior, crescer sobre si mesmo, avançar na aquisição de conhecimentos, de ciência, do labor. Isso é bonito. É o indivíduo como um atleta superando a si mesmo, ganhando no seu próprio corpo a força para avançar 1 centímetro a mais, 1 segundo a mais de respiração, quando vai mergulhar e suportar a densidade da água. Tudo isto, quando está submerso, tudo isto faz parte do que é humano, e nós vamos então conhecendo e reunindo ciências e milagres. Milagre é miraculo, de admirar, admirar, é algo que é admirável. Então, há milagres, a gente fala, isso é um milagre na música, é um milagre no violino, é um milagre na medicina, ou seja, faz coisas assim inéditas, consegue e alcança curas vertiginosas. Esse medicamento é um milagre. Mas se você estudar o medicamento, você vai perceber que o medicamento, ele cria condições para mudar o estado doentio ou enfermiço. Muito importante, um exemplo simples, parte óssea. Hoje temos medicamentos em que você pode reduzir as fases da perda óssea e pode restaurar ganho ósseo. É uma coisa assim, você fala, nossa, isso é um milagre, não é? Isso não parece ciência, mas nós chamamos, segundo Allan Kardec, em Gênese, segundo no Livro dos Médiuns também ele trata esse tema, quase pela literatura toda. É importante por quê? Porque a gente atribui a Deus milagres, e Deus faz milagres? É uma pergunta, é um dos itens em Gênese. Deus faz milagres? Ai, a resposta é linda, estudem, hein? Nós não vamos responder para você, não, né? Mas só vamos dizer que ele responde que não. Mas então descubra por que não. Aqui o tema hoje é o item 5. Nós entramos no capítulo 21. Ele tem o conhece-se a árvore pelos frutos, a beleza dessa afirmação, que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Por que será que ele faz essa afirmação? Percebam, a árvore que produz maus frutos não é boa.
Então, ai, que bela árvore, que boa árvore, mas e seus frutos? É pelos frutos que se conhece a árvore. E ele diz aqui que a árvore que produz por bons frutos, ela não é má. Ai, que ela sujeita isso e aquilo, mas olha a obra dele, como é que ele é mau? Não combina, não é? De uma fonte não pode brotar duas águas. Então, ele já começa com uma afirmação em Lucas maravilhosa. Jesus aqui já está trazendo um divisor de águas que faz com que a gente supere julgamentos. Ai, aquela pessoa isso e aquilo, porque a fofoca, a calúnia, muitas vezes devastam plantios, árduos de cientistas, de agentes culturais, de pessoas idôneas, de movimentos honestos. A famosa denúncia anônima, quanta tristeza nisso. Denúncia, anuncia, de anunciação. Não é uma palavra má em si, e ela pode anunciar, não é? Ela anuncia, anuncia, ou seja, faz a anunciação daquilo que foi, com caráter negativo, e ela propõe o reinício, reanunciação. Então, vamos anunciar de novo, vamos refazer com, com esperança. Mas hoje ainda vivemos o homem lobo do homem. Esse é Thomas Hobbes, no século XVIII, XIX, ali, aquele iluminismo nascente. O homem é lobo do homem. Nós diríamos com Kardec, o homem é homem do homem. Ou seja, nós precisamos nos transformar em seres que fazemos realmente relacionamento humano, ou fazemos ao outro o que queríamos, que gostaríamos que fosse feito a nós. O homem, homem do próprio homem. Esse é o nosso futuro, será o nosso futuro. E ele fala do conhecer sem árvore pelos frutos, porque esse é um marco, sabe? Isso faz com que você tenha certezas, que te dá raízes, e você pode florescer pelo exame dos frutos. Aí ele vai falar das missões dos profetas, que nós conversamos no dia 7. E agora no 21, que é o nosso encontro de hoje, os prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de seduzirem, se fosse possível, até mesmo os próprios escolhidos. Quantos de nós perdidos desta dimensão do exame do miraculo? Sim, a vida em si é um milagre, vamos dizer assim, é maravilhoso quando você pensa na reencarnação, na formação corpórea. Já pensaram na matéria imperecível? Mas existem corpos achados que estão lá, imperecíveis. Ou seja, matéria que não pereceu. Não parece um milagre? Mas Kardec vai reunindo tudo isso e ele vai nos ensinando na sua ciência, na filosofia, que o que nós chamamos de milagre é tão apenas a nossa ignorância. Quando o conhecimento aumentar, ampliar-se e estender-se para campos muito maiores, nós vamos compreender que é um fato natural. A matéria pode não perecer. Hoje não se prova isso, a matéria é perecível. O pó volta ao pó e se extingue. São questões bonitas da gente pensar e de raciocinarmos nos prodígios. O que é um prodígio? Uma criança prodígio aos 5 anos toca como se fosse perfeito conhecedor e nunca estudou. Hoje em dia, hoje tem muitas crianças nascendo com dons assim que parecem milagres. Não, o Espiritismo, com a teoria das reencarnações, ele vai demonstrando que são quesitos. Esse ser está de posse com consciência de si mesmo em uma maior quilate, num maior nível de permissão no seu projeto reencarnatório. O que nós fazemos quando reencarnamos, parte de nossas capacidades estão obnubladas, vamos dizer, importante para que nós foquemos na transformação de alguns condutores que trazemos e que nos trouxeram dores, porque fizemos doer os outros. Então, estamos ainda no mecanismo das dores. A nossa querida irmã dor é chamada pela Doce Meimei, pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, nossa irmã dor. Vejam quanta beleza, quanta coisa linda dentro desse parágrafo simples. Na acepção teológica, os prodígios
E os milagres são fenômenos excepcionais. Mas eu vou pedir para a Bárbara ler esse parágrafo tão bonito, tão carinhoso para nós. Ela que é uma apresentadora que está nascendo aqui conosco. Este é o segundo momento dela conosco. Ela é espírita, conheceu-nos a casa com 16 anos, como ela já disse, e está aí na arte de aprender a apresentar, estudando com mais profundidade. É uma doutora, é uma médica. E na ciência espírita vai aí alongando seus estudos, aprofundando devagar a sua visão, cosmovisão dessa obra de Kardec. Precisamos realmente ver a ciência que Kardec deixou em torno do que hoje muitas vezes nos engana, sabe? Nos faz ter sentimentos às vezes contraditórios, às vezes desânimos muito profundos, descrença, ai, Deus é injusto, Deus me abandonou. Eu não percebo aquela frase famosa de Jesus, foi tua fé quem te curou. É lindo isso. O que que Jesus quer dizer com isto? Não é? Ele jamais atribuiu a ele mesmo alguma força. É o meu Pai que está no céu. Quando Marta se ajoelha chorando, Maria, se tivesses aqui, Raboni, ele não teria morrido. Olha como ele conhecia a força da manipulação de fluídicos curadores em relação ao outro. Ela conhecia a dimensão do contato dele com a força suprema maior, que é a vida. Deus é vida contínua, eterna. Esse, sim, isso a gente pode dizer que é um prodígio maravilhoso. Se há algum milagre, ele se chama Deus. Nós não o conhecemos ainda, né? Ele não se deu visibilidade. As leis vão se alternando, os séculos vão crescendo e nós vamos aprendendo aqui. Então, a Bá vai ler aqui o primeiro parágrafo muito importante. Só tem 2 parágrafos nesse item do prodígio dos falsos profetas. Né? O Eurípides Barçanufo, nosso tutelar, quando estudou essa parte, ele disse que o dom de revelar profecia e predições e seus limites, ele aponta. Por isso, a doutrina espírita define os profetas como seres missionários que elevam a humanidade a níveis superiores e sublimes de vida, no sentido evangélico. A palavra profeta aplica-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e os elevarem aos mundos das virtudes celestiais. Olha o que é o profeta. E que seria o falso profeta, então? Essa é a pergunta de hoje, é o encanto de hoje e o encontro de hoje. Vamos deixar com Bárbara essa leitura para a sua pequena e essencial participação nesse nosso terno e bonito encontro. Até já, queridos. A gente agradece a Fial, a Regina, ao Backstage, você, sócio, amigo e querido, que mantém a sua doação. Quão importante a doação, quão importante a sua presença, sabe, conosco, trazendo a sua doação. É pouquinho, mas sabe, lembre-se, a gota está no oceano e compõe o oceano. Os grãos de areia se reúnem e elegem, fazem um monte. Como importante a parte na sua relação com o todo. Pense nisso. Ah, eu não tenho quase nada para dar. Mas dê o que você tem. Não tem nada mesmo. Então, a sua oração, a sua prece. Ainda tem o celularzinho lá? Assiste o programa. Dê o seu gostei. Dê o seu sininho. Compartilhe com mais alguém. Faz a divulgação. Reúne os amigos para fazer uma rede de doação. Cada um R$ 2, 5 amigos dá R$ 10, 10 amigos, se der R$ 5, já são 50, né? 20 amigos já deu 100. Enfim, você pode fazer uma rede falando do que você pode ser um provedor do programa, né? Você está provendo o programa, fazendo com que nós tenhamos condições de nos manter no ar, é muito importante. Olha que prodígio lindo. Milagre? Ah, não, ação humana, da vontade humana de fazer algo, de dar um testemunho. Então, gratidão por sua presença, por sua atuação e por sua oração, tudo mais.
Beijos, até já. Queridos amigos, vamos mais uma vez lembrar os telefone, o WhatsApp, que você pode participar e mandar sua mensagem para nós através do 011 99 643 3827, através do canal do YouTube RBN/TVMM. Junte-se a nós, mande a sua mensagem. Estamos aqui felizes de estar juntinhos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos juntos, então, nesse item 5, prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de seduzirem, se fosse possível, até mesmo os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo essas obras obras de Deus, pode ele, sem dúvida, alterá-las, se lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao dele, e menos ainda o direito de desfazer o que ele tenha feito. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, portanto, de acordo com o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais, que os próprios eleitos serão enganados. Resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue o milagre dos santos do milagre dos demônios. É preciso, portanto, procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Como encontrar esse pensamento? Isto, nós precisamos, as perguntas são o começo de tudo. Criança, quando vai nascendo para as coisas, vai perguntando. Quando a gente encontra a doutrina, cada leitura, cada parágrafo, Kardec são parágrafos enormes. É muito importante a gente parar, não só ler, não só ouvir, para e olha para aquilo. Eu vejo você. Kardec, eu vejo esse parágrafo, eu vejo essas linhas. Se a gente só ouve, né, que escuta e sai por aqui, a gente não para, a gente não reflete. Bom, o que ele está dizendo aqui? Que os falsos cristos vão se levantar, né? As obras de Deus, claro que Deus pode alterá-las, se lhe apraz, mas simples bom senso diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao dele. Não é verdade? Claro que não. Um aluno que não estudou tirará a nota, a mesma nota, ou fará a mesma obra de um aluno que estudou? Um músico que passa 12 horas por dia treinando, será igual ao outro que não? Pode até ter virtuosos, vamos dizer. E isso nós sabemos que não é um milagre, não é um prodígio. São aquisições feitas em vidas anteriores, que se manifestam agora como, nossa, que milagre! Nossa, de onde vem isto? Quando eu não conheço as vidas anteriores, o paradigma das vidas anteriores, então o que é normal para quem sabe tem o paradigma, para alguém, nossa, supra inteligente, não, aquela parte daquele conhecimento está liberado porque ele precisa crescer na obra com aquele conhecimento. E aqui o raciocínio vem, viu? Deus faz, né? Os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. Olha que coisa forte. E nada provam, pois que nada distingue o milagre dos santos dos milagres dos não santos. A gente usa a palavra demônio porque por sermos fiel a Kardec e porque no catolicismo da época, no cristianismo da época, daimon, demônio, era a palavra utilizada. É preciso, portanto, procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas para seduzirem até mesmo os próprios escolhidos. Essas são aquelas palavras. Você não se seduz, ai, tem alguém fazendo cura, não sei aonde, você corre atrás.
não é? Você vive andando de casa em casa para ser curado por outro. Você procura a cura fora, quando que a cura está dentro. Você deixa esse espaço para procurar em outro lugar e vai andando, buscando achar em alguém o que só há em Deus. É muito comum isso em toda pessoa de fé. Aquela igreja é boa, porque foi lá que eu me curei, mas se você pode perguntar para muitos fiéis que não se curaram lá. Como muitos passaram por Jesus, mas quem que tocou Jesus? Quem me tocou? Ele diz, a mulher hemorrágica, que estava em dor profunda e tirou dele a força curativa. Olha que importante. Ele segue aqui, né? É preciso, portanto, procurar um sentido mais racional, ou seja, vamos estudar os paradigmas, e para isso, então, estamos indicando a vocês, anotamos até aqui para falar com vocês dos itens de Allan Kardec em Gênese. Façam essa pesquisa carinhosa, tá? É o capítulo 13, Caracteres dos Milagres. Estuda um pouquinho. Nós não estamos estudando Gênese. Até depois a gente vai propor para estudar Gênese, porque é muito importante o estudo da obra Gênese, né? O espiritismo não faz milagres. Olha, é forte. Deus faz milagres? Também não, ele responde. Porque ele está falando que existe a intervenção divina nos fatos. Existe um domínio da vida que chama imprevisibilidade. Eu prevejo, faço tudo certinho, de repente escapa. Por quê? Porque eu estou com um tempo curto, com uma percepção estreita. Eu não tenho a percepção da totalidade. Se eu tivesse, eu veria mais longe, eu veria além. Leibniz, aquele grande cientista, né, diz que este é o melhor dos mundos possíveis, porque este é o melhor mundo que a gente consegue alcançar e realizar e fazer, não é? Então, para Deus, o passado e o futuro são o presente. Olha que frase, é de Kardec, em Gênesis. Para Deus, o passado e o presente, o passado e o futuro, quer dizer, o que virá e o que já foi, é o presente, são o presente. Então, só existe o presente. Olha que lindo. É verdade, porque o futuro é tão rápido, né? Daqui a pouco é o futuro, já caiu, já acabou o futuro, já ficou passado. Então, você tem esse instante em suas mãos, em verdade. Espiritismo, ele então revela a intervenção dos espíritos em nossos mundos. Quem é que faz as curas na sua casa espírita? A intervenção dos espíritos. Uma das coisas que o livro dos espíritos nos revela, lembrando aqui no coração, até descer assim a cabeça para tirar assim de dentro de mim, né, essa informação, que eu lembro que me deixou assim por um tempo, até agora eu paro e penso nisso. Acontece alguma coisa de intervenção dos espíritos no mundo, porque quando Kardec pergunta se os espíritos intervêm, no livro dos espíritos, os espíritos respondem muito mais do que imaginais a intervenção dos espíritos em vosso mundo, tanto para o bem quanto para o mal, ou para o nada ou o vazio. Nós somos seres como gotas no oceano, coletividade. A intervenção dos espíritos é profunda. Então, nas curas, além da intervenção sua de desejar a cura, teve um encontro que nós fizemos sobre oncologia, que uma das pessoas, que é a Vitória Tonon, é da nossa casa de oração, disse: eu namorava com a morte, eu estava namorando com a morte, não com a vida. Na hora que ela decidiu namorar com a vida, namorar mesmo, se encantar, se enamorar de existir, foi tudo mudando. E a intervenção, então, do medicamento da terra, e a intervenção também dos fluidos curativos no passe aplicado à distância, nas orações feitas diárias, nas águas fluidas levadas, tudo isto é um conjunto que provocou a cura. Não é lindo você pensar que há ciência em tudo e que Deus não derrocaria as leis que Ele mesmo fez ou faz? Não é verdade isso? É lindo. Tá? Então, nós anotamos para você fazer a sua leitura, para você fazer o seu estudo. Não se esqueça disso. Aí ele vem no último parágrafo. Aos olhos dos menos esclarecidos, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, por mágico, né? A causa, uma vez esclarecido, o fenômeno, tão extraordinário quanto possa parecer, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei da natureza.
aqui nesse parágrafo seguinte estamos respondendo. É preciso, portanto, curar, né? Procurar um sentido mais racional para as palavras dos prodígios, dos milagres, dos profetas. Jesus, tá vendo? Ele consagra isso aí, essa força, porque ele faz coisas que aos olhos foi condenado por isto e foi chamado de demônio por isto, porque ele alterou leis que pareciam inalteráveis, que não eram coisas de Deus, para a ciência e os homens de ciência da época. Hoje, perfeitamente, são estudadas pela ciência já moderna, contemporânea. Muito bonito pensar que é preciso procurar um sentido mais racional para as coisas. A manipulação fluídica é o responsável pela cura. Esses dias me disse uma pessoa que esteve conversando com a espiritualidade que ela disse para ele: não tem milagre nenhum, não, filho, magia nenhuma, então, para com isso. Nós estamos olhando de longe. Então, a gente tem aqui uma plantação feita por seus desejos, pensamentos. Claro que a gente sabe que a somatória disso tudo, se não for alterada, dará, né? 2 mais 2 é 4. Então, é uma consequência de uma observação. Então, somente é isso que nós somos capazes, porque nós estamos em espírito. Então, nos é possível ver, aquilatar e pensar. Não há nada de maravilhoso, de excepcional. É uma ciência aplicada à observação humana. Claro que há coisas importantes que acontecem, mas se você observar, é uma nova ciência. A ciência do espírito, a ciência espiritual. Kardec, como disse o Marusso lá no nosso primeiro encontro desse mês, precisava ser mais estudado, ser mais visto e olhado. A revista Espírita traz coisas muito lindas que ele deixou que ele escolheu para editar, que ele fez como importantes para o nosso crescimento e o nosso coração crescer. Então, nós vamos já chegando quase no 40 minutos, tão rápido passa o programa, né? Tem uns minutinhos aí de corte, mas vou pedir para Bá, então, terminar o último parágrafo agora, onde ele vai falar que o esclarecimento é importante. É assim que o ciclo dos fatos sobrenaturais se estreita, à medida que a ciência se amplia sobre ele. Então, o que era há 1000 anos totalmente miraculoso, hoje pode ser feito de uma outra forma, pode ser observada por outros canais, analisadas também por outros paradigmas. Vamos ouvir a fala do Evangelho? Não desanime. Aqui está a sua cura. Aqui está o seu milagre para si mesmo, nesse presente. Não está lá no futuro, também no passado que já passou. Nesse grande presente em que você nos escuta, em que você procura a força divina dentro de si, em que você ora e fala com o grande visível, em que você sabe cientificamente, através da ciência espiritual, que a manipulação fluídica dos fluidos pelos espíritos acontecem. A intervenção dos espíritos em nossos corpos pode acontecer. Existem para isso, então, os intermediários, os canais dessa ação. Aí já é uma outra história, longa, não é? Mas que a gente pode um dia conversar sobre. Até já, até já. Grande abraço. Terminando de ler, a gente vai fechar e fazer a nossa prece. Ao te ouvir, nos remete a André Luiz, nosso querido André Luiz, falando da medicina espiritual, o quão é evoluída, o quão diferente do que temos na medicina terrena. Então, é o que nos espera, né, irmã Eliana? É o caminhamos e ansiamos pela medicina espiritual. Vamos, então, concluindo o segundo parágrafo desse belíssimo item 5. Aos olhos dos menos esclarecidos, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural e milagroso. A causa, uma vez esclarecida, o fenômeno, tão extraordinário quanto possa parecer, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se estreita,
à medida que a ciência se amplia sobre ele. Desde todos os tempos, os homens exploraram em proveitos de suas ambições, de seus interesses e de seus domínios, certos conhecimentos que possuíam para angariar o prestígio de um poder dito sobrenatural ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão do conhecimento acaba com sua reputação e, por isso, seu número diminui à medida que os homens evoluem. O fato de realizar o que para os olhos de alguns são prodígios não é sinal, portanto, de uma missão divina, pois pode ser resultado do conhecimento que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que os mais indignos podem possuir tão bem quanto os mais dignos. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente de ordem moral. E aí, irmã Eliana, a gente lembra que o mal também é inteligente, né? O mal também tem inteligência. E aí nos faz refletir, né? E tomar cuidado. Então, pedimos, irmã Eliana, que nesse momento, já me despedindo, agradecendo por estar aqui com vocês, por esses momentos de aprendizado, que possa, então, nos acalmar o coração, nos elevar em uma prece que nos conecte com o alto, com Deus, o nosso mestre maior. Gratidão por estar aqui com vocês e vamos à nossa prece. Rede de amigos caminhando na direção dessa aprendizagem, do estudo deste capítulo. Tão importante para aqueles que trabalham nos passes, né, nas casas espíritas, na manifestação espiritual curativa, com entidades espirituais curativas. Tão importante para aqueles que exercem a medicina e podem encontrar no imponderável mundo, ainda não percebido pelos olhos, pelos ouvidos, mas pelas sensações e pelos sentidos, também pelos sentimentos com o tempo. São sensações de alegria, às vezes até sensações calóricas pelas mãos, a oleosidade nas mãos, são sinais que estamos operando na direção da cura, do auxílio ao enfermo, buscando a cura. Mas a primeira palavra é: tua fé te cura. Há uma ciência chamada ciência da fé. É a ciência do raciocínio, a fé raciocinada, que a doutrina espírita nos oferenda com grandiosidade e simplicidade, sem a eloquência dos que se sentem no topo do mundo, sabendo-se ser superável, sabendo-se, esperando até mesmo a superação, porque ela virá através do desenvolvimento das leis e da própria sensibilidade humana, se nós estamos em um mundo primário, de provas e expiações, sabendo que amo nas moradas do Pai. Kardec deixa ali escrito no capítulo 3 as muitas moradas, sabendo que há os mundos superiores, e eu não cheguei lá ainda. Então podemos lançar os nossos pensamentos na região da ciência e apenas dizer não compreendo e não alcanço, como o paciente não alcança a medicina que o médico lhe oferta, ou os medicamentos que lhe aplicam, os exames que lhe fazem, as leituras de uma chapa, que é tirada do seu corpo, ou uma operação. É a mesma distância. Nós não estamos naquele momento com consciência ou ciência daquele ato, simplesmente. E está nublado em nós e precisamos da humildade de receber de quem preparou-se para dar. A medicina tem essa missão maravilhosa daquele que nasce, reencarna para dar
Ao fiel, a esperança da cura, ao enfermo, a experiência maravilhosa da cura. Ele sabe que não basta só os medicamentos, ele já aprendeu que o afeto que envolve o relacionamento com o paciente, tudo isso cura, tudo isso faz parte da cura. Quando a mulher hemorrágica toca o Cristo, quando o cego Bartimeu grita em alta voz o nome dele, o esforço, quando Maria se ajoelha e fala: Senhor, se estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Olhem este capítulo 13, o item 15, 16, 17 da Gênese. Kardec, ele olha, examina cada milagre e mostra os efeitos das leis dos fluidos agindo. Jesus trouxe, era um grande diferencial na manipulação e na capacidade de manipular fluidos e de levar, de despertar naquele que o procurava a fé em Deus, no Pai que está no céu, os dedinhos sempre erguidos desde os seus 12 anos, no templo com os doutos mostrando um poder maior que o do homem, o poder de Deus. Assim, vamos orar nesse entardecer nosso, daqui da terça-feira quinzenal, Esmés, Espiritismo Sem Mistério. Vamos orando e pedindo que os hospitais recebam os fluidos dessa nossa vibração de amor, que o seu lar e você que está agora precisando, receba os fluidos de amor de nosso coração, coração da FEAL, da equipe de cura, do pronto atendimento, que é um momento em que você fala de suas dores. Toda esta casa, as casas André Luiz, portas abertas, como falou Bárbara, a grande ciência que André Luiz narra em suas obras, que precisam ser revistas, revisadas, lidas sempre, trazidas à baila, porque a gente vê conhecimentos sendo trazidos como inovadores e estavam lá já, escritos nessa grande obra do Espírito André Luiz, através das abençoadas mãos do medianeiro Francisco Cândido Xavier. Com a graça do bom Deus, nós vamos então encerrando este momento de prece, este momento doce de amor e de carinho. Ó Deus, ó Pai, os teus fluidos desçam sobre nós, que os bons espíritos e as pleiades de irmãos que se reúnem para receber nossas preces possam atender os pedidos que aqui sobem até vós, ou se dilatam no espaço em busca. E sabemos que os espíritos vão se comunicando entre si até o coração divino, de onde jorra o sol curativo, alcançando todo aquele que com ardor e fé se coloca, rogando ao Senhor, abre as portas da cura para a minha enfermidade, abre, Senhor, as portas da salvação para o perigo em que caí, nas armadilhas que foram preparadas e que infantilmente fui trazida e novamente tragada nas ilusões do mundo. Ó Deus, Senhor, toca-me com as tuas mãos, Senhor, onde esteja, através dessa prece pequenina dos verdadeiros profetas. Nós teremos, no próximo encontro, o discernimento para saber em quais espíritos podemos crer, como eles se comportam. Esperem, estaremos aqui juntos novamente para falar desse tema tão lindo que nos ajuda e nos auxilia. Boa tarde. Estamos felizes pelo encontro. Um beijo no coração de todos vocês. Gratidão a FEAL. Gratidão ao Espírito André Luiz. Gratidão ao nosso anjo guardião que nos sustenta e nos encoraja sempre. Que assim seja. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.